O som da taça de cristal, sendo levemente tocada por um talher, ecoou pelo salão. Todas as conversas cessaram e centenas de pares de olhos se viraram para o pequeno palco iluminado, onde minha filha, Laura, e seu, agora marido, Pedro, estavam de pé, de mãos dadas. Laura, radiante em seu vestido que custou o valor de um carro popular, ergueu o microfone. O coração batia forte no meu peito, uma mistura de orgulho e exaustão. Cada detalhe daquele salão, das orquídeas que desciam em cascata dos arranjos suspensos ao brilho dos talheres de prata, tinha a minha assinatura, o meu suor, o meu sacrifício. Eu só queria um minutinho da atenção de vocês, começou ela, a voz embargada de uma felicidade que parecia genuína. Este é, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida. E ele não seria possível sem algumas pessoas muito especiais. Ela olhou para o marido, sorriu e depois varreu o olhar pela multidão, parando na primeira mesa. Quero agradecer, do fundo do meu coração, ao meu pai. Meu marido, Ricardo, que estava sentado ao meu lado, estufou o peito, um sorriso orgulhoso se espalhando por seu rosto. Ele acenou com a cabeça, aceitando os aplausos que começaram a pipocar pelo salão. Eu também sorri, um sorriso treinado, um reflexo de mãe. O nó na minha garganta começou a se formar, mas eu o engoli. Era o dia dela. Pai, continuou Laura, os olhos brilhando. Obrigada por nunca medir esforços para realizar meus sonhos. Este casamento, esta festa, tudo isso é graças a você, que pagou por tudo e tornou este conto de fadas uma realidade. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado. A palavra tudo ricocheteou dentro do meu crânio como uma bala. Tudo. A imagem do recibo da joalheria, com o valor irrisório que me deram pelo colar de diamantes da minha mãe, piscou em minha mente. As tardes que passei negociando com fornecedores, as noites em claro revisando planilhas para fazer 150 mil parecerem o dobro. A decisão dolorosa de vender cada peça de ouro que herdei, o último elo físico com a minha falecida mãe, para completar o orçamento que Ricardo considerou um exagero. Ele não sabia. Eu nunca contei. Pedi que o dinheiro fosse depositado na conta conjunta, e ele, sempre tão ocupado com seus negócios, apenas viu o saldo aumentar e presumiu que eu tinha feito mágica com os investimentos. E claro, prosseguiu Laura, agora se virando para a mesa ao lado, onde os pais de Pedro estavam. Eu preciso agradecer a minha sogra, Sônia. Sônia, querida, obrigada por ter me ajudado com todos os preparativos, por cada conselho, por ter sido a segunda mãe que eu sempre quis ter. Sônia, impecável em seu vestido verde esmeralda, levantou-se e mandou um beijo para Laura. A ajuda dela consistiu em me acompanhar a 2 degustações de doces, onde ela criticou todas as minhas escolhas antes de tirar fotos para suas redes sociais com a legenda: ajudando minha nora querida nos preparativos do grande dia. E foi isso. O discurso terminou. O microfone foi desligado. A banda começou a tocar uma música animada e os aplausos tomaram conta do ambiente. Eu aplaudi também. Sorri tão largamente que senti os músculos do meu rosto doerem. Inclinei-me e dei um beijo na bochecha de Ricardo. Nossa filha está feliz, querido, sussurrei, minha voz soando surpreendentemente calma. Ele me abraçou de lado, radiante. É tudo o que importa, não é? Ela merecia. Meu nome é Clara. Tenho 62 anos. E enquanto eu sorria e aplaudia a felicidade da minha única filha, uma felicidade comprada com os fantasmas das minhas joias de herança, eles não sabiam de nada. Não sabiam que aquele aplauso não era de celebração, mas de constatação. O som das minhas mãos se chocando era o eco de uma porta se fechando, de uma vida inteira de sacrifício sendo reduzida a nada, a um agradecimento que nunca veio. Eles não sabiam que naquele exato momento eu decidi que o dia seguinte não seria apenas um novo dia, mas o primeiro dia da minha nova vida. A festa continuou por horas, um borrão de abraços, sorrisos e conversas vazias. Eu cumpri meu papel de mãe da noiva com a precisão de uma atriz veterana. Dancei com meu marido, tirei fotos com os noivos e elogiei o buffet que eu mesma havia escolhido e negociado à exaustão. Cada vez que um convidado vinha me parabenizar pela festa maravilhosa, eu sorria e dizia: fizemos o nosso melhor pela felicidade da Laura. O plural era uma cortesia,
uma última gentileza à família que eu via se desintegrar diante dos meus olhos, embora só eu soubesse disso. Quando finalmente chegamos em casa, o sol já ameaçava nascer. Ricardo, exausto e um pouco embriagado pelo champanhe caro, desabou na cama e adormeceu em segundos. Eu, no entanto, estava mais desperta do que nunca. Tirei o vestido de festa, sentindo como se estivesse me despindo de uma fantasia. Fui até o meu antigo porta-joias, um objeto de madeira escura que agora parecia um caixão em miniatura. Abri-o. Vazio. Apenas o forro de veludo gasto, marcado pelos contornos das peças que ali viveram por décadas. O anel da minha avó, os brincos que ganhei do meu pai, o colar da minha mãe. Todos se foram, transformados em canapés, em arranjos de flores que murchariam em 2 dias, em um sonho que não era meu. Lágrimas silenciosas finalmente escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma clareza cortante. A ingratidão não foi o que mais doeu. Foi a invisibilidade. Foi a percepção de que, para minha própria família, eu era uma peça funcional, uma engrenagem silenciosa que fazia a máquina funcionar, mas que ninguém se dava ao trabalho de notar ou de lubrificar. Eu era o alicerce da casa, escondido sob o piso bonito que todos admiravam. E naquela noite, eu entendi que alicerces, quando se cansam, podem simplesmente decidir não sustentar mais nada. O dia seguinte começou não com o sol, mas com o som do telefone. Era Laura, a voz borbulhando de alegria do outro lado da linha, diretamente do aeroporto, a caminho da sua lua de mel de 20 dias na Europa. Mãe, bom dia! Estamos prestes a embarcar. Foi tudo tão perfeito, não foi? Foi lindo, minha filha. Simplesmente perfeito, respondi, a voz neutra polida. O papai estava tão feliz. E a Sônia? Ela amou tudo. Disse que nunca viu uma festa de tão bom gosto. Ela até postou uma foto nossa juntas, agradecendo pela ajuda. Você viu? Eu não tive tempo de olhar as redes sociais, querida. Menti. Eu tinha visto. A foto delas, abraçadas, com a legenda: missão cumprida, um casamento de sonho para os nossos filhos. Nenhuma menção a mim. Ah, tudo bem. Mãe, só liguei para agradecer mais uma vez. Diga ao papai que eu o amo mais que tudo e que sou a mulher mais sortuda do mundo por ter um pai como ele. Eu direi, filha. Tenham uma ótima viagem. Aproveitem cada segundo. Nós vamos. Beijos, te amo. Eu também te amo, disse eu, e desliguei. A frase final dela, diga ao papai, foi a confirmação que eu precisava. Ela não ligou para falar comigo. Ela ligou para usar-me como um recado, uma ponte para o provedor. A conversa não foi um diálogo, foi uma tarefa. E com a mesma eficiência com que eu havia organizado aquele casamento, comecei a organizar a minha libertação. Enquanto Ricardo ainda dormia, liguei meu computador. A mágica que eu fazia com as finanças não era apenas vender joias. Por 40 anos, eu fui a administradora silenciosa do nosso patrimônio. Ricardo era o rosto, o homem de negócios que fechava os grandes contratos. Mas era eu quem analisava as letras miúdas, quem diversificava os investimentos, quem comprava e vendia ações com uma intuição que ele sempre chamou de sorte de dona de casa. Ele via o resultado final, os lucros, mas nunca se interessou pelo processo. Abri a planilha que eu chamava de Fundo Independência. Era um arquivo que eu mantinha há mais de 20 anos, desde que o primeiro investimento que fiz sozinha, com um pequeno dinheiro que herdei do meu pai, deu um retorno inesperado. Ao longo dos anos, eu o alimentei com pequenas quantias, com lucros de investimentos que eu não reportava inteiramente a Ricardo, com o dinheiro que economizava em segredo. Ele não era um homem mau, apenas desatento. E eu, por amor, por hábito, por um desejo de manter a paz, permiti sua desatenção. O saldo na tela me fez respirar fundo. Era um valor considerável. Não uma fortuna de bilionária, mas o suficiente. O suficiente para uma mulher de 62 anos recomeçar. O suficiente para não depender de mais ninguém. Naquele momento, eu não estava descobrindo uma traição, mas sim a extensão da minha própria negligência comigo mesma. A humilhação no casamento não foi a causa. Foi apenas o sintoma de uma doença que corroía minha vida há anos, a minha completa anulação em favor dos outros.
Com uma calma que me surpreendeu, comecei a traçar meu plano. Não seria uma vingança barulhenta e dramática. Seria uma lição educativa, como a que se dá a uma criança que não entende o valor das coisas. Para que Laura, e talvez até Ricardo, entendessem o meu valor, eles precisariam primeiro sentir a minha ausência. Mas não uma ausência física, chorosa, de uma mãe que se muda para a casa de uma irmã. Seria uma ausência estrutural. Eu iria remover o alicerce e observar de uma distância segura e confortável o que aconteceria com a casa. Meu primeiro passo foi ligar para um velho amigo da família, um corretor de imóveis chamado Afonso. Clara, que surpresa! A que devo a honra? Ele atendeu, a voz simpática de sempre. Afonso, bom dia. Preciso da sua ajuda, disse eu, minha voz firme, sem um pingo de hesitação. Lembra-se daquele apartamento na Vila Madalena? Aquele que está no meu nome e do Ricardo, mas que eu administro o aluguel há anos? Claro que lembro. Ótimo inquilino. Paga em dia. Algum problema? Nenhum. O contrato dele vence em 2 meses, certo? Isso mesmo. Já quer que eu anuncie para o próximo? Não, respondi, olhando para a janela, para o sol que agora brilhava forte, um novo dia de fato. Eu quero que você prepare os papéis. Assim que o inquilino sair, eu vou me mudar para lá. Houve um silêncio do outro lado da linha. Afonso me conhecia há 30 anos. Ele sabia que eu e Ricardo éramos o retrato do casal perfeito. Mudar? Sozinha? Ele perguntou cauteloso. Exatamente, afirmei. E há mais uma coisa. Preciso que você avalie, com discrição, a nossa casa. A casa principal. Quero saber o valor de mercado dela. Para ontem. Clara, está tudo bem com você e o Ricardo? Eu sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez em 24 horas. Está tudo prestes a ficar ótimo, Afonso. Eu só estou reorganizando os meus investimentos. Desliguei o telefone e senti uma onda de poder percorrer meu corpo. Não era a adrenalina da raiva, mas a serenidade do propósito. Eles me tornaram invisível. Então, eu lhes daria a invisibilidade que mereciam. Eu desapareceria das suas vidas, não como uma vítima, mas como a acionista majoritária que retira seu investimento de uma empresa falida. A festa tinha sido linda, de fato. Mas a verdadeira celebração, a minha, estava apenas começando. Os 20 dias seguintes, enquanto Laura e Pedro postavam fotos sorridentes em frente a monumentos europeus, foram os mais movimentados da minha vida. Para Ricardo, eu continuava sendo a mesma Clara de sempre. Organizava os jantares, lembrava-o de suas reuniões e ouvia seus monólogos sobre o mercado de ações com a mesma expressão de interesse polido que eu havia aperfeiçoado ao longo de 4 décadas. Ele não notou a nova luz nos meus olhos, nem a forma como meu sorriso não alcançava mais a expressão de subserviência. Estava ocupado demais sendo o provedor, o patriarca, o homem que, em sua própria mente, pagava por tudo. Mal sabia ele que o alicerce daquele castelo já estava sendo cuidadosamente removido, viga por viga, e que a administradora do reino estava prestes a se declarar uma nação soberana. Minha primeira ação estratégica foi agendar um almoço com Helena, a gerente do nosso banco. Uma mulher inteligente, na casa dos 40 anos, que sempre me tratou com um respeito que eu raramente recebia do meu próprio marido. Oficialmente, o encontro era para revisar nossos planos de aposentadoria. Clara, que bom te ver, disse ela, enquanto nos sentávamos em uma mesa discreta de um restaurante que eu escolhi, um lugar que Ricardo achava sem graça. Ricardo não pôde vir? Você sabe como ele é, Helena, sempre ocupado fechando grandes negócios. Respondi, um tom de leve ironia em minha voz que apenas eu podia detectar. Na verdade, é melhor assim. Quero entender a fundo nossa situação. E Ricardo? Bem, ele se perde nos detalhes. Gosta de ver apenas o quadro geral. Helena sorriu, um sorriso cúmplice. Muitos dos meus clientes são assim. O que exatamente você gostaria de ver? Tudo, disse eu, inclinando-me para a frente. Quero um levantamento completo. Todas as contas, todos os investimentos, fundos, ações, propriedades. Quero saber o que está apenas no meu nome, o que está no dele e o que é conjunto. Quero ver as datas de aquisição, os aportes iniciais de cada um.
Quero os detalhes que Ricardo acha tão chatos. Por uma fração de segundo, vi uma faísca de surpresa nos olhos de Helena. Ela estava acostumada a me ver como a coadjuvante. Agora, eu estava assumindo a direção. Ela se recompôs rapidamente, a profissional assumindo o controle. Claro, Clara, é um direito seu. Na verdade, é o mais prudente a se fazer. Vou pedir ao meu time para compilar tudo. Levará alguns dias para organizar de forma clara, mas enviarei para o seu e-mail pessoal assim que estiver pronto. Ótimo, disse eu, recostando-me na cadeira e tomando um gole de água. A primeira peça do dominó havia sido empurrada. Enquanto isso, em casa, a investigação continuava em outra frente. Ricardo mantinha um escritório em casa, um santuário de mogno e couro que eu raramente entrava. Mas com ele passando a maior parte do dia em seu escritório na cidade, comecei a fazer pequenas incursões. Eu não estava procurando por segredos ou sinais de infidelidade. Eu estava caçando documentos, escrituras antigas, contratos de investimento que ele havia assinado e esquecido, coisas que ele delegava para eu arquivar e sobre as quais nunca mais perguntava. Ele confiava na minha organização, mas subestimava minha memória e minha inteligência. Em um fundo de gaveta, encontrei uma pasta de couro empoeirada. Dentro dela, a escritura de um pequeno conjunto de salas comerciais em um bairro que, 30 anos atrás, era considerado periférico. Lembrei-me vagamente da aquisição, algo que Ricardo fez como um favor a um amigo que precisava de dinheiro rápido. Ele sempre se referiu àquilo como aquele elefante branco. Mas eu, que lia o diário oficial e acompanhava os planos diretores da cidade, sabia que aquele bairro não era mais periférico. Era o novo polo de startups de tecnologia. O elefante branco estava sentado em uma mina de ouro. A resposta de Helena chegou 4 dias depois, em um e-mail com um anexo protegido por senha. Sentei-me ao meu computador, com uma xícara de chá fumegante ao lado, e abri o arquivo. Era uma planilha detalhada, com dezenas de abas. E enquanto eu navegava por elas, a realidade da minha situação começou a se desdobrar, e era muito mais surpreendente do que eu jamais imaginei. O Fundo Independência era, como eu suspeitava, a ponta do iceberg. A verdadeira fortuna estava escondida à vista de todos, nos detalhes que Ricardo ignorava. Descobri que vários dos fundos de investimento mais lucrativos que ele se gabava de ter escolhido a dedo haviam sido iniciados com o capital de um imóvel que eu herdei dos meus pais e vendi no início do nosso casamento. Legalmente, a maior parte dos lucros gerados por aquele capital original era minha. Ele havia esquecido a origem do dinheiro, mas os registros do banco, não. A sua genialidade como investidor fora, em grande parte, financiada pelo meu patrimônio. A segunda revelação foi ainda mais chocante. A valorização das salas comerciais era astronômica. O que ele comprou por uma ninharia valia agora alguns milhões. E a escritura, que eu tinha em mãos, mostrava claramente. A propriedade estava em nome de ambos. Mas como não tínhamos comunhão universal de bens, e a maior parte do dinheiro usado na época veio de uma conta que era exclusivamente minha antes do casamento, eu tinha direito a uma parcela significativamente maior do que os 50%. A sorte de dona de casa que ele tanto mencionava era, na verdade, uma astúcia financeira que ele nunca se deu ao trabalho de reconhecer. Eu fechei o laptop, o coração martelando no peito. O sentimento não era de raiva, mas de uma vertiginosa sensação de poder. Eu não era a mulher que precisava lutar por uma pensão justa. Eu não era a esposa que sairia com um apartamento e algumas economias. Eu era a sócia majoritária de um negócio que ela mesma construiu nas sombras. Ricardo era o CEO, o rosto público que dava as entrevistas. Mas eu era o conselho de administração, a acionista controladora que, silenciosamente, detinha o verdadeiro poder de decisão. A humilhação que senti no casamento da minha filha agora parecia uma piada distante, uma ofensa insignificante vinda de alguém que não tinha a menor ideia da dinâmica de poder real daquela família. Eles me viam como um satélite orbitando em torno deles, o pai Sol e a filha Princesa. A verdade é que eu era o centro gravitacional que os impedia de sair voando pelo cosmos.
e eu estava prestes a desligar a gravidade. Naquela noite, o contraste entre a minha realidade e a percepção deles se tornou quase cômico. Ricardo chegou em casa reclamando de um negócio que não deu certo. Aquele idiota do Medeiros recuou na proposta, disse ele, afrouxando a gravata e se jogando no sofá. Perdemos um contrato de 6 dígitos. Este mês vai ser apertado, Clara. É bom você segurar as pontas com as despesas da casa. Eu servi-lhe um copo de uísque, o mesmo uísque caro que eu havia comprado com os lucros de uma pequena venda de ações que ele nem sabia que eu possuía. Não se preocupe, querido, disse eu, a voz suave como veludo. Eu sempre dou um jeito. Você sabe disso. Ele pegou o copo, deu um gole e me olhou com uma ternura condescendente. Eu sei. Você é a minha salvadora, sempre fazendo mágica com o orçamento. O que seria de mim sem você para cuidar das coisas pequenas? Eu sorri. Provavelmente um homem muito perdido, Ricardo. Ele riu, achando que era uma piada, uma demonstração de afeto. Ele não viu a verdade literal em minhas palavras. Enquanto ele se lamentava por um contrato perdido, eu havia passado a tarde ao telefone com um advogado tributarista, um dos melhores da cidade, recomendado por Helena. O assunto oficial era planejamento sucessório e otimização de ativos. O assunto real era a criação de uma holding em meu nome, uma empresa para a qual eu começaria a transferir legalmente todos os ativos que eram, por direito e por origem, meus. Era um movimento de xadrez corporativo. Para qualquer um de fora, pareceria uma manobra financeira inteligente de um casal rico. Na realidade, era a minha silenciosa declaração de secessão. A propósito, disse ele, mudando de assunto. Laura ligou. Estão em Roma. Ela disse que o hotel que você recomendou é divino. Você sempre teve bom gosto para essas coisas. Que bom que ela está gostando, respondi, mantendo a fachada de mãe atenciosa. Por dentro, eu pensava. O hotel que eu recomendei e paguei a diferença para o upgrade de quarto com o dinheiro da pulseira da minha avó. Os dias se transformaram em 2 semanas. Meu plano avançava com uma precisão militar. Afonso me ligou com a avaliação da casa. Era, como eu esperava, um valor altíssimo, um ativo imobilizado que drenava uma fortuna em manutenção, impostos e funcionários. Enquanto isso, o apartamento na Vila Madalena, cujo inquilino já havia sido notificado, representava a liberdade. Custos baixos, localização central, uma vida onde eu não precisaria gerenciar um exército para manter tudo funcionando. Meu primeiro grande movimento estratégico foi a transferência de fundos. Com a documentação fornecida pelo banco, comecei a mover o dinheiro, não de forma impulsiva, mas calculada. Movi os dividendos das ações que eu administrava, os lucros dos fundos que nasceram do meu capital. Eram quantias significativas, mas que, na movimentação geral das nossas finanças, passariam despercebidas por olhos desatentos, como os de Ricardo. Ele só olhava o saldo no final do mês. Enquanto o número final não disparasse um alarme vermelho, ele não se aprofundaria. E eu me certificaria de que não disparasse. Aquele dinheiro foi para a conta recém-aberta da minha nova holding, Libertas Investimentos. O nome me pareceu apropriado. A estocada final, no entanto, foi mais sutil. Ricardo tinha uma coleção de relógios, seu grande orgulho. Ele a mantinha em um cofre no escritório, e a apólice de seguro estava em uma pasta separada. Ao revisar a apólice, notei algo que ele havia ignorado. Ela estava vinculada a um fundo de investimento para cobrir os custos, um fundo que fora estabelecido com dinheiro de ambas as partes, mas que eu administrava sozinha há 15 anos. O valor do fundo havia se multiplicado, e o excedente era legalmente nosso. Com uma simples ligação para a seguradora e uma assinatura que eu tinha procuração para dar, redirecionei todo o excedente do fundo para a conta da Libertas. Eu não toquei em seus relógios. Eu apenas tomei posse do escudo financeiro que os protegia, um escudo que eu mesma construí. Laura e Pedro voltariam em 3 dias. A casa estava quieta, mas para mim, ela zumbia com a energia da mudança iminente. Ricardo entrou na cozinha enquanto eu preparava o café da manhã, cantarolando. Ele parecia mais leve, talvez porque a pressão do mês apertado estava diminuindo, graças à minha mágica. "Bom dia, meu bem", disse ele, dando-me um beijo na bochecha. Sabe, eu estava pensando.
Com a Laura casada, talvez seja a hora de começarmos a relaxar. Vender aquelas salas comerciais inúteis, talvez. O que você acha? Eu me virei, entregando a ele sua xícara de café, e lhe dei o meu mais doce e enigmático sorriso. Eu acho, querido, comecei, a voz perfeitamente calma, que tenho algumas ideias muito interessantes sobre o nosso futuro. E acho que você ficará muito, muito surpreso. O avião deles aterrissaria em breve, trazendo de volta a filha que me ignorou e o genro que era uma peça de decoração. Eles voltariam para a casa que acreditavam ser seu porto seguro, sustentada pelo pai que eles tanto admiravam. Mas eles não sabiam que o porto estava sob nova administração, e uma tempestade, silenciosa e perfeitamente calculada, estava prestes a começar. O dia do retorno de Laura e Pedro foi orquestrado com a precisão de um general em campo de batalha. Eu preparei o prato favorito deles, um rosbife que levava horas para assar, e arrumei a mesa de jantar com a melhor louça, a mesma que usei para receber dignitários e parceiros de negócios de Ricardo ao longo dos anos. A casa estava impecável, um cenário de normalidade doméstica que mascarava a revolução que estava prestes a explodir. Eles chegaram no final da tarde, bronzeados e cheios de histórias sobre gôndolas em Veneza e museus em Paris. Mãe, que saudade! A casa está linda, como sempre, disse Laura, me dando um abraço rápido antes de se ocupar em mostrar as fotos em seu celular para o pai. Ricardo a olhava com adoração, o rei contemplando sua herdeira. Bem-vindos de volta, disse eu com um sorriso sereno. Preparei um jantar especial para celebrarmos. A execução do meu plano começou de forma sutil, durante o jantar. Entre garfadas e relatos de viagem, eu conduzia a conversa. Mantive-me calma, fazendo as perguntas certas, agindo como a matriarca interessada e amorosa de sempre. Esperei o momento exato, após a sobremesa, quando o café foi servido, e uma sensação de complacência se instalou na sala. Foi então que, com a mesma naturalidade com que pediria para retirarem os pratos, eu iniciei a lição. Falando em casa e futuro, comecei, colocando minha xícara de volta no pires, com um leve clique que pareceu ecoar no silêncio que se fez. Eu tomei algumas decisões importantes enquanto vocês viajavam. Decisões administrativas para otimizar nossos ativos. Ricardo me olhou, um leve traço de irritação em seu rosto. Clara, já conversamos sobre isso. Não é hora de falar de negócios. Pelo contrário, querido. É a hora perfeita, pois envolve toda a família, retruquei, minha voz inabalavelmente polida. Como sabem, os custos de manutenção desta casa são exorbitantes. É um ativo de baixa liquidez e alto custo. Financeiramente, não faz mais sentido mantê-la. Por isso, contratei o Afonso. A casa será colocada à venda na próxima semana. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Laura foi a primeira a quebrar, com uma risada nervosa. Mãe, que brincadeira é essa? Vender a casa é o seu projeto de vida. Não, minha querida. Meu projeto de vida sou eu, corrigi gentilmente. E meu novo projeto envolve morar em um lugar mais prático. O apartamento na Vila Madalena ficará vago no final do mês. Já estou organizando a minha mudança para lá. A reação foi instantânea e exatamente como eu previra. A confusão de Laura rapidamente se transformou em indignação egocêntrica. Mudar para aquele apartamento minúsculo? Mas e nós? E os almoços de domingo? E o meu quarto? Você não pode simplesmente decidir isso sozinha. Ricardo, por sua vez, assumiu sua postura de patriarca sendo desafiado. Ele forçou uma risada condescendente. Clara, meu bem, você está cansada. Organizar o casamento te deixou exausta. Vamos esquecer essa bobagem. Se o problema é dinheiro, eu resolvo. Você não precisa se preocupar com isso. Não é bobagem, Ricardo, e eu não estou cansada, afirmei, olhando diretamente nos olhos dele, minha calma desarmando sua tentativa de me diminuir. E eu não estou pedindo sua permissão. Estou comunicando uma decisão administrativa. A casa será vendida e eu vou me mudar. O que vocês dois farão a partir daí é uma decisão de vocês. Que diabos deu em você? Ele explodiu, a fachada de controle começando a rachar. Desde quando você toma decisões administrativas? Eu sou o responsável pelas finanças desta família. Você cuida da casa. Isso acabou,
disse eu, minha voz ainda baixa, mas cortante como vidro. Sua responsabilidade sempre foi uma ilusão que eu ajudei a manter. Você era o rosto, Ricardo, mas eu era o cérebro. E este cérebro decidiu que a estrutura atual da nossa empresa familiar é ineficiente e, para uma das sócias, profundamente injusta. A palavra sócia o atingiu. Ele me encarou, finalmente vendo não a esposa dócil, mas uma adversária. Injusta? Eu te dei tudo. Esta casa, o carro que você dirige, as viagens, o casamento de R$150 mil da sua filha. A menção ao casamento foi o gatilho. Eu mantive minha postura, a coluna ereta, o queixo erguido. Dignidade era minha única armadura, e eu a vestia impecavelmente. Você tem certeza que você pagou, Ricardo? Ou você apenas assinou os cheques de uma conta que eu me esforcei para manter no azul? Laura interveio chorosa. Mãe, por que você está fazendo isso? Atacando o papai? Ele fez tudo por mim. Ele me deu o casamento dos meus sonhos. Ele deu? Perguntei, virando meu olhar para ela. Um olhar sem raiva, mas com o peso de 40 anos de verdade não dita. Seu pai autorizou o orçamento. Fui eu quem vendeu as joias da minha mãe, a sua avó, para cobrir o rombo que ele se recusou a ver. Cada brilhante do colar que ela me deu no leito de morte se transformou em um canapé que você nem provou. Então não, Laura. Seu pai não pagou por tudo. Eu paguei. Paguei com dinheiro, com tempo e com a minha herança. E o meu retorno foi ser apagada do discurso de agradecimento. O ar saiu dos pulmões de Laura. Ela ficou pálida, os olhos arregalados, alternando o olhar entre mim e o pai, que agora me fuzilava com os olhos, pego em uma mentira que ele nem sabia que existia. Isso é mentira! Rosnou Ricardo. Você está inventando isso para me atingir. Sem dizer uma palavra, levantei-me. Fui até minha bolsa que estava em um aparador e retirei um único envelope. Deslizei-o pela mesa de mogno polido até que parasse na frente dele. Dentro não havia planilhas complexas, apenas cópias de 2 documentos. O recibo da venda das joias, datado de uma semana antes do casamento, e o extrato da conta conjunta, mostrando o depósito no dia seguinte. Simples, incontestável. Eu não minto, Ricardo. Eu administro fatos, disse eu. Ele olhou os papéis, o rosto passando de vermelho de raiva para cinza de choque. Ele não tinha defesa. O silêncio na sala era um veredito. Foi nesse momento, no auge da tensão, que ofereci a primeira porta para a redenção. Meu objetivo nunca foi a destruição, mas a reconstrução sob novos termos. Eu não estou fazendo isso para destruir nossa família. Falei, minha voz suavizando-se pela primeira vez. Estou fazendo isso para me encontrar novamente. Por anos, eu fui a esposa de, a mãe de. Eu me tornei invisível para mim mesma e, pelo visto, para vocês também. A porta para um relacionamento comigo não está fechada, mas ela tem uma nova placa. A partir de hoje, a entrada requer respeito, reconhecimento e reciprocidade. Voltei meu olhar para Laura, que agora chorava silenciosamente. Laura, eu te amo. Mas meu amor não pode mais ser um cheque em branco para a sua felicidade às custas da minha. Você é uma mulher adulta, casada. Precisa aprender que as pessoas ao seu redor têm valor, não apenas função. A ajuda da sua sogra com os preparativos foi tirar fotos para as redes sociais. A minha foi liquidar o último vestígio material da sua avó. Se você não consegue ver a diferença, então esta lição é mais urgente do que eu pensava. Finalmente, estabeleci as novas regras, as cláusulas do novo contrato familiar. A casa será vendida. Repeti, com a firmeza de uma juíza proferindo uma sentença. O dinheiro será dividido de acordo com a origem legal de cada centavo investido nela, como meu advogado já está apurando. A maior parte, adianto, virá para a minha holding, a Libertas Investimentos. O nome da empresa pareceu dar um choque em Ricardo. Ele entendeu que aquilo não era um impulso, mas um plano antigo e bem executado. Eu vou morar no meu apartamento. Ricardo, você é bem-vindo para encontrar seu próprio lugar, ou podemos discutir os termos de um aluguel, se preferir. Nossas finanças, a partir de hoje, são completamente separadas. O apoio que você sempre deu a Laura continuará vindo da sua parte do patrimônio. A minha parte será investida em mim. Levantei-me, o sinal claro de que a reunião estava encerrada.
Eles permaneceram sentados, paralisados pelo choque da nova realidade. A dinâmica de poder havia sido permanentemente alterada, não com gritos, mas com documentos e verdades ditas com calma. O jantar foi uma celebração, disse eu, caminhando em direção à escada. Uma celebração do fim de um ciclo e do começo de outro. Com licença, tenho caixas para terminar de empacotar. A empresa de mudança chega às 8 da manhã. Deixei-os ali, na sala de jantar suntuosa que em breve seria apenas uma memória. Deixei-os com os destroços do mundo que eles achavam tão seguro e imutável. A lição havia sido ministrada. A primeira aula foi dura, mas necessária. Agora, caberia aos alunos decidirem se queriam ou não ser aprovados para o próximo semestre da minha vida. Eu, a professora, já tinha meu diploma. Era a minha carta de alforria. A manhã seguinte, a minha declaração de independência foi fria e cinzenta, um reflexo perfeito do clima dentro da casa. Às 8 horas em ponto, o caminhão da empresa de mudanças estacionou em frente à imponente fachada. Eu já estava de pé há horas, supervisionando o empacotamento das minhas caixas, que continham não apenas roupas e livros, mas 40 anos de uma vida que eu estava escolhendo filtrar. Levei comigo apenas o que era meu por direito ou por afeto essencial. O resto, os móveis pesados, as porcelanas que nunca usávamos, o luxo que servia de cenário para a felicidade dos outros, ficou para trás, como o casco abandonado de um navio. Ricardo e Laura me observavam de longe, do topo da escadaria, como espectadores de uma peça que não compreendiam. A raiva da noite anterior havia se dissipado, dando lugar a um choque paralisado. Eles estavam assistindo não a uma mudança, mas a um desmantelamento. Eu era a estrutura que sustentava tudo, e agora que eu estava saindo, eles pareciam perceber o quão vazia e frágil era a casa sem mim. Pela primeira vez, Ricardo teve que enfrentar as consequências reais da sua delegação. A governanta, uma mulher que trabalhou conosco por 20 anos, veio se despedir de mim com os olhos marejados e me entregou uma pilha de contas. Dona Clara, o rapaz do gás está esperando, e o pagamento do jardineiro vence hoje. O senhor Ricardo disse para eu ver com a senhora. Com a mesma calma de sempre, eu a orientei a procurar Ricardo. Marta, a partir de hoje, todos os assuntos da casa devem ser tratados com o seu patrão, o senhor Ricardo. Meu advogado entrará em contato com você sobre seus direitos e sua realocação. Você foi uma amiga leal. Beijei seu rosto e a vi se afastar, deixando Ricardo no pé da escada com os boletos na mão, olhando para os papéis como se fossem escritos em uma língua estrangeira. Laura, por sua vez, estava presa em seu próprio furacão. O conto de fadas havia terminado abruptamente. A mãe, que era seu porto seguro, a organizadora silenciosa de sua vida, havia se tornado uma estranha, uma mulher de negócios que falava em holdings e apartamentos práticos. O mundo dela, construído sobre a premissa do apoio incondicional e invisível, estava ruindo. Os primeiros dias no meu novo apartamento foram uma lufada de ar fresco. O sol da manhã inundava a sala e o barulho da cidade parecia uma melodia de liberdade. Eu tomava meu café sem pressa, lendo o jornal inteiro, não apenas as colunas de economia. Descobri o prazer de caminhar até a padaria, de escolher minhas próprias flores no mercado, de existir sem a obrigação de gerenciar a vida de mais ninguém. Eu mantinha minha posição firme, mas meu coração não era de pedra. Eu observava o progresso deles à distância, através dos relatórios factuais do meu advogado sobre a divisão dos bens. A casa foi oficialmente colocada à venda, e a placa do corretor na frente do jardim parecia um marco do novo território. O primeiro sinal de mudança veio de Ricardo. Após uma semana de silêncio, ele me ligou. A voz dele não era mais raivosa ou condescendente. Era hesitante, cansada. Clara, eu não consigo encontrar a apólice do seguro de saúde. A sua, a da Laura. Eu não sabia que estava para vencer. Está na segunda gaveta do arquivo de metal, na pasta azul escura chamada Seguros. Respondi, de forma objetiva. Houve uma pausa. Obrigado, disse ele, e eu podia ouvi-lo respirar fundo. Clara, como você fazia? Para dar conta de tudo isso? As contas, os seguros, os impostos? Eu estou olhando estes papéis e é como um labirinto. Eu estudava, Ricardo. Eu lia. Eu aprendia. Respondi, sem acusação na voz,
apenas a verdade. Enquanto você via o quadro geral, eu pintava os detalhes. E a vida é feita de detalhes. Aquele foi o início de uma transformação. Ele começou a ligar com mais frequência, não para me pedir para voltar, mas para pedir orientação. Cada pergunta era uma admissão implícita de sua dependência e da minha competência. Ele estava, pela primeira vez, enxergando o trabalho invisível que eu realizei por 40 anos. A raiva deu lugar a uma admiração relutante, e eu sentia, em sua voz, o nascimento de um respeito que nunca existiu antes. Laura demorou mais. Sua primeira reação foi correr para a sogra, Sônia, que, como eu previ, ofereceu um ombro para chorar e muitas críticas a mim, até o momento em que percebeu que a situação era uma cisão financeira séria e que o poço de dinheiro do meu marido não era tão fundo quanto ela imaginava. Quando o apoio dela se tornou mais morno, Laura se viu sozinha. A realidade de que precisaria construir uma vida com Pedro, sem o colchão de segurança dos pais, começou a se impor. A humilhação que eu senti no casamento, a história das joias, começou a corroer sua certeza. 2 semanas após a minha mudança, o interfone do meu apartamento tocou. Era ela. Mãe, posso subir? Meu coração deu um salto, uma mistura de esperança e cautela. Pode, Laura. Ela entrou no meu apartamento, olhando ao redor para o espaço menor, mais simples, mais cheio de luz. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela não trazia a arrogância da princesa, mas a vulnerabilidade de uma jovem mulher confrontada com a vida adulta. Ela se sentou no sofá e ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente dizer, com a voz embargada: Eu fui ao porta-joias da senhora, na casa, e ele estava vazio. Eu nunca tinha notado o que tinha dentro. As lágrimas vieram, e desta vez eu não as enxuguei. Eu a deixei sentir o peso de sua desatenção. Eu sinto muito, mãe, ela sussurrou. Não pelo discurso, quer dizer, por ele também, mas por tudo, por nunca ter perguntado, por nunca ter visto. Eu só achei que as coisas apareciam, que a felicidade era algo que o papai comprava e a senhora arrumava na prateleira. Aquela foi a minha deixa para testar a profundidade de sua mudança. Eu não ofereci um abraço imediato, um perdão fácil. Eu mantive uma distância amorosa, mas firme. A felicidade não se compra, Laura. Constrói-se. E toda construção precisa de um alicerce. Eu estava cansada de ser o alicerce que ninguém via. Nossa conversa foi longa, difícil, mas honesta. Foi a primeira conversa real que tivemos em anos. Eu não a poupei das verdades duras, mas também a ouvi. Ouvi seus medos, sua confusão, sua dor, ao perceber que a imagem idealizada de seu pai tinha rachaduras. Naquele dia, começamos, cuidadosamente, a nos reaproximar. Não como mãe e filha na antiga dinâmica, mas como 2 mulheres adultas tentando encontrar um novo terreno comum. 1 mês depois, a casa foi vendida. Ricardo, com sua parte do dinheiro, comprou um apartamento confortável para si, a uma distância razoável do meu. Ele estava aprendendo a cozinhar, a usar uma máquina de lavar, a gerenciar sua própria vida. Nosso relacionamento começou a se redefinir. Deixamos de ser marido e mulher no papel para nos tornarmos algo diferente. 2 sócios de uma longa jornada, agora aposentados, que se encontravam para um café, uma vez por semana, para discutir os investimentos, nossos filhos, nossos netos futuros, nossa história. A admiração em seu olhar era real. Ele me via finalmente. Laura e Pedro também tiveram que se adaptar. Sem o luxuoso pano de fundo da minha casa para os fins de semana, eles tiveram que criar seus próprios rituais, sua própria vida. Laura começou a trabalhar meio período em uma galeria de arte, algo que sempre quis fazer, mas nunca precisou. Ela estava descobrindo seu próprio valor, sua própria capacidade de arrumar as coisas na prateleira. Nossos encontros se tornaram mais significativos. Almoçávamos fora, em restaurantes que ela escolhia, e às vezes fazia questão de pagar. Ela começou a me perguntar sobre a minha vida, sobre a avó que nunca conheceu direito, sobre as joias e as histórias por trás de cada uma. A família não havia sido destruída. Ela havia sido forçada a evoluir. O antigo equilíbrio, baseado na minha anulação, era frágil e falso.
O novo equilíbrio, construído sobre a rocha do respeito mútuo e da autonomia, era mais forte, mais real. Eu não havia perdido uma família. Eu havia resgatado as pessoas dentro dela das caricaturas que elas mesmas haviam se tornado. E no processo, eu havia finalmente me resgatado. 6 meses se passaram desde a minha mudança. 6 meses em que o calendário da minha vida, antes preenchido com as obrigações dos outros, começou a florescer com os meus próprios compromissos. A nova dinâmica familiar, forjada no fogo da verdade, havia se solidificado em um respeito mútuo que eu jamais julguei ser possível. Os almoços de domingo, antes um ritual de opulência e formalidade na antiga casa, transformaram-se em encontros mais simples e genuínos. Às vezes, no meu apartamento, às vezes no de Ricardo, outras em um restaurante que Laura descobria em suas andanças pela cidade. Nesses encontros, a pauta não era mais os negócios de Ricardo ou os desejos de Laura. A pergunta que abria a conversa era sempre: "Então, mãe, o que a Libertas Investimentos andou aprontando esta semana?" E a Libertas andava aprontando muito. A holding que nasceu como um instrumento de libertação havia se tornado o meu propósito. Descobri em mim uma paixão por negócios, uma visão para identificar potencial onde outros viam risco. Mas meu critério de investimento era diferente. Eu não procurava os unicórnios do mercado financeiro, eu buscava as leoas. Mulheres acima dos 50 anos como eu, cheias de experiência, sabedoria e ideias, mas que o mercado de trabalho e o sistema financeiro haviam descartado como ultrapassadas. Meu primeiro grande investimento foi em Marta, nossa antiga governanta. Com o dinheiro da sua rescisão e um aporte da Libertas, ela abriu uma pequena empresa de catering, especializada na comida caseira e afetiva que ela fez por tantos anos. Hoje, ela tem uma agenda lotada e 2 funcionários. O sucesso dela foi a prova de que meu capital mais valioso não era o dinheiro, mas a minha capacidade de enxergar o valor que os outros ignoravam. Minha vida, antes confinada aos muros de uma mansão e aos limites de um cartão de crédito que não era meu, expandiu-se de maneiras que eu não imaginava. Eu viajava, mas não para os resorts de luxo que Ricardo escolhia. Fui conhecer a Chapada Diamantina com um grupo de mulheres da minha idade, fiz um curso de cerâmica em Cunha, aprendi a dançar tango em um salão no centro da cidade. Descobri que a minha própria companhia era deliciosa e que o mundo estava cheio de pessoas interessantes para além do círculo social restrito em que eu vivia. Redecorei meu apartamento não com o que era esperado de uma mulher da minha posição, mas com o que me trazia alegria, cores vibrantes, arte de artistas locais e uma estante de livros que ia do chão ao teto, cheia de histórias que eu finalmente tinha tempo para ler. A minha transformação não passou despercebida. Amigas da minha idade, mulheres que eu via em jantares e eventos, começaram a me procurar. A princípio, com curiosidade sobre o meu divórcio silencioso. Depois, com admiração. Elas viam em mim não uma vítima, mas uma pioneira. Comecei a organizar, informalmente, um café mensal no meu apartamento. O Clube da Libertas, como apelidamos brincando. Éramos 10 mulheres, todas com histórias de terem se tornado invisíveis em suas próprias vidas, ofuscadas por maridos, filhos e pelas expectativas da sociedade. Ali, compartilhávamos experiências, medos, mas acima de tudo, estratégias. Falei sobre finanças, sobre a importância de conhecer o próprio patrimônio, sobre o direito de dizer não. Uma delas, inspirada pela minha história, renegociou o acordo pré-nupcial do filho para proteger a nora. Outra decidiu voltar a estudar e terminar a faculdade de Direito que havia abandonado para criar a família. Eu não estava apenas vivendo a minha nova vida. Eu estava, sem querer, acendendo a faísca para que outras mulheres começassem as suas. Uma tarde, sentada na minha varanda, observando o pôr do sol tingir os prédios de dourado, eu refleti sobre o envelhecimento. A sociedade nos ensina a temer a idade, a ver as rugas como um sinal de decadência. Mas ali, aos 65 anos, eu nunca me senti tão poderosa, tão viva. A juventude nos dá vigor, mas a maturidade nos dá perspectiva. A humilhação que senti no casamento da minha filha,
O evento que detonou toda essa revolução agora me parecia um presente disfarçado. Foi preciso aquele choque para me acordar do torpor de uma vida confortável, mas sem alma. As joias da minha mãe, que eu vendi com o coração partido, não eram a sua verdadeira herança. A verdadeira herança era a força que ela me deu, a resiliência que estava adormecida em mim por décadas e que eu finalmente aprendi a usar. Eu havia honrado seu legado, não guardando seus bens, mas usando sua força para reivindicar a mim mesma. Meu legado, eu percebi, não seria uma casa grande ou uma conta bancária recheada para os meus herdeiros. Seria a prova de que é possível reescrever a própria história em qualquer idade. Seria o exemplo de que limites saudáveis não destroem famílias, mas as salvam da toxicidade do não dito. Seria a Libertas Investimentos e as dezenas de Martas que ainda iriam florescer com uma pequena ajuda. Na semana passada, a família se reuniu no meu apartamento para um anúncio. Laura, com os olhos brilhando de uma felicidade que agora era sua e não um presente dos pais, nos contou que estava grávida. A reação de todos foi o selo final da nossa transformação. Ricardo não disse, vou dar o melhor quarto de bebê para o meu neto. Ele disse, que maravilha, como podemos ajudar vocês dois a se prepararem? Pedro, o genro antes calado, falou sobre suas ansiedades e esperanças como pai. E Laura, minha filha, virou-se para mim, pegou minha mão e disse, mãe, eu quero que a senhora me ensine a ser forte como você. Quero que meu filho ou minha filha cresça admirando a avó tanto quanto eu a admiro. Naquele momento, o círculo se fechou. O aplauso que me foi negado no casamento ecoou de volta para mim, não de uma multidão, mas das pessoas que mais importavam, da única forma que realmente importava, em respeito, em amor e em reconhecimento. Eu sorri, um sorriso genuíno que vinha do fundo da alma. Eu não era mais a coadjuvante da minha própria vida. Eu era a autora, a diretora e a estrela principal. E a minha história, a verdadeira, estava apenas começando.